Você lê a Bíblia e não fica nada. Eu sei que não é preguiça, eu sei que não é falta de fé, eu sei que você abre a Bíblia, lê o capítulo do dia, fecha, mas logo na hora do almoço já esqueceu tudo e aí sente uma culpa, se sente frustrado, se sente desanimado. Irmão, isso é claramente um problema de método. A ciência já descobriu como o nosso cérebro aprende e a maioria dos cristãos estuda a Bíblia exatamente ao contrário do que o nosso cérebro precisa. Hoje eu quero que você se prepare para o conteúdo mais denso que eu já passei por aqui. Eu vou te mostrar um sistema de 3 pilares baseado em como a nossa mente realmente funciona, que vai transformar a sua relação com a palavra de Deus de uma vez por todas. Se você já fechou a Bíblia sem lembrar de nada do que leu, já deixa o seu like aqui agora. Esse vídeo precisa chegar em mais pessoas que estão vivendo esse desafio hoje. Já se inscreve no canal, aqui a gente vai juntos focados em comer a palavra de Deus de verdade, não só passar o olho nela. Mas antes dos 3 pilares, você precisa entender por que isso acontece. Olha, o seu cérebro ele pesa menos de 1,5 kg, mas consome até 20% de toda a energia do seu corpo. A região do nosso cérebro, que é responsável pelo aprendizado profundo, ela tem uma limitação muito séria. Ela consegue processar cerca de 4 ideias independentes ao mesmo tempo. Apenas 4. Agora pensa comigo, quando a maioria das pessoas senta para estudar a Bíblia, o que acontece? Ela abre o capítulo inteiro, lê comentário, notas de rodapé, paralelos, introdução ao livro, tudo de uma vez, artigo, YouTube. É como tentar colocar um galão de água dentro de um copinho de vidro. Qual é o resultado? Retenção quase zero. A culpa cai em cima de você, que estava sendo fiel, que estava tentando ali, que abriu a Bíblia de verdade. O apóstolo Paulo já sabia disso quando escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Eu dei leite para vocês beberem e não alimento sólido. Há uma progressão, há um ritmo para absorver a palavra de Deus, não é tudo de uma vez. E hoje a gente vai aprender a respeitar esse ritmo em 3 pilares. Vamos lá? Esses 3 do começo ao fim do vídeo. Primeiro pilar, comprimir. Menos é mais. Você já ouviu falar de um mestre do xadrez chamado Magnus Carlsen? Melhor jogador de xadrez do mundo por pelo menos aí uma década. Alguns pesquisadores, eles tentaram estudar como é que ele pensa durante uma partida. Aí eles descobriram uma coisa muito surpreendente. Ele não memoriza as jogadas. Ele comprime os padrões. Ele não vê as peças como isoladas. Ele vê o tabuleiro inteiro como uma linguagem, um idioma que ele conhece. Alguns blocos de informação que o cérebro dele processa como se fosse uma coisa só. É exatamente isso que os grandes estudiosos da Bíblia fazem. E é o que você e eu, a gente precisa aprender. Comprimir tem 3 passos. O primeiro é selecionar. Você não tem a obrigação de entender tudo em uma sentada só de uma vez. Quando você for estudar uma passagem, faça uma pergunta antes de começar. Qual é a ideia central aqui desse texto? O que Deus quer falar comigo aqui hoje? Jesus fez isso o tempo todo. Quando o escriba perguntou qual era o maior mandamento, ele não deu uma lista de 613 leis. Ele comprimiu. Amarás o Senhor, teu Deus, e ao teu próximo como a você mesmo. Toda a lei e os profetas foram penduradas em 2 ideias. Aprenda a selecionar antes de consumir. O segundo passo é associar. É conectar o novo àquilo que você já conhece. Algumas pesquisas vão mostrar que o nosso cérebro ele é incapaz de aprender uma coisa de fato nova sem conectar com aquilo que a gente já conhece. A gente aprende por pontes e não por ilhas. E isso é exatamente o que Jesus fazia com as famosas parábolas. O reino de Deus é como um grão de mostarda, como um tesouro escondido, como uma ovelha perdida. Ele sempre ancorava aquilo que é novo naquilo que é familiar para a audiência, para as pessoas que estão ouvindo. Quando você estudar, se pergunte, aonde eu já vi esse princípio na Bíblia? O que esse versículo conversa com aquilo que eu já conheço de Deus? E o terceiro passo é transformar em forma. Ou seja, depois de selecionar e associar, a gente comprime aquilo que a gente aprendeu em uma coisa que o nosso cérebro vai conseguir carregar. Um versículo síntese, um desenho simples, uma frase com as suas próprias palavras. Os salmistas, eles faziam isso. Os salmos, eles são alguns tipos de compressões, experiências da caminhada com Deus, onde eles transformaram numa linguagem, em alguma expressão que eles conseguem guardar no coração. O Senhor é o meu pastor. Essa é uma forma poderosa. Algumas palavras que compilam toda a ideia da vida e caminhada com Deus. Uma aplicação prática para mim e para você. Antes de abrir a Bíblia, defina uma pergunta, um tipo de pergunta guia. O que Deus quer me mostrar sobre confiança aqui. Então você lê buscando responder essa questão. No final de tudo, você escreve a sua resposta em cima de 1 ou 2 frases. Só isso. Mas comprimir a informação não é suficiente, porque tem gente que carrega a Bíblia inteira na cabeça e não é transformado por ela. Isso me leva para o segundo pilar. Segundo pilar, compilar, transformar a informação em vida. Havia um homem chamado Kim Peek,
Ele conseguia memorizar qualquer um dos 12 mil livros que ele havia lido. Sim, meus irmãos, 12 mil. Palavra por palavra. Uma memória sobrenatural, né? Impressionante. Mas ele nunca conseguiu viver de forma independente a vida dele, né? O pai cuidou dele até o último dia da vida dele, aos 58 anos. Isso é pesado porque memória não é transformação. Você pode carregar a Bíblia inteira na sua cabeça e ainda assim não ser transformado por ela. Tiago 1,22 diz isso com todas as letras. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Consumir não é aprender, praticar é aprender. Então, como você compila? Como que você transforma aquilo que você leu em algo real na sua vida? Primeira ferramenta, respeite o ritmo do seu cérebro. A neurociência já descobriu que o cérebro opera em alguns ciclos de 90 minutos, por exemplo, de foco profundo. Você não precisa estudar a Bíblia por horas, todos os dias, para crescer. Você precisa de 1 ou 2 blocos de estudo de qualidade por semana, né? Protegidos, sem distração, 90 minutos cada. Isso é mais eficiente do que ler todos os dias de forma superficial. Então, viva de forma intencional com aquele tempo que você tem. Você coloque esse bloco no seu calendário como um compromisso com Deus, fechado, reservado. Segunda ferramenta, aprenda em ciclos curto. A maioria das pessoas lê a Bíblia por meses esperando sentir algum tipo de transformação lá na frente. Isso é quase que uma armadilha. O aprendizado verdadeiro, ele acontece na vida da gente em ciclos. Você aprende, testa, aplica, aprende, aplica, aprende, aplica. Na prática bíblica, você estuda um princípio e aplica antes de passar para o próximo. Não adianta estudar toda a epístola de Filipenses sem praticar o que Filipenses 4:6 fala sobre ansiedade. Você aplica primeiro, depois você avança. A pesquisa chama isso de efeito de geração. Quanto mais você trabalha para gerar uma resposta, mais fundo ela fica gravada na sua cabeça. A Bíblia chama de perseverança, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Tiago 1:3. Terceira ferramenta, e essa é a chave, ensine para aprender. Depois que você estudar algo, explique para alguém, para o seu cônjuge, para o seu filho, para um amigo. Não precisa ser uma aula. Você pode dizer assim, cara, eu li isso hoje e isso me chamou muita atenção. O ato de ensinar vai forçar o seu cérebro a reorganizar, a conectar e internalizar aquilo que você aprendeu. Jesus sabia disso. É por isso que ele mandou ide e ensinar em Mateus 28:19, não apenas ide e saibam. Agora me fala nos comentários aí se você tem alguém com quem você compartilha aquilo que você aprende na Bíblia. Escreve aqui, eu tenho ou ainda não, que isso muda tudo no seu processo de crescimento. Compilar é isso, é tirar da cabeça e colocar na sua vida, na prática da sua vida todo dia. Terceiro pilar, consolidar, é deixar a palavra pousar na sua vida. Esse aqui é o ponto que mais me pega quando eu aprendi como que o cérebro funciona. E que mais me surpreendeu encontrar na Bíblia. O aprendizado ele tem 2 fases. A primeira fase é o foco. Você estuda, se concentra, envia um tipo de sinal para o cérebro para começar a reorganização. A segunda fase, a fase mais importante, é o descanso. É no descanso que a consolidação de verdade acontece. Algumas pesquisas vão mostrar que depois de um período de estudo intenso, uma pausa de uns 10 segundos já faz o cérebro reler toda a informação de 10 a 20 vezes mais rápido. Olha só, você ganha 20 repetições de graça só porque você deu uma pequena pausa. Deus instituiu isso desde o princípio. No 7º dia, descansou de toda a sua obra que fez, Gênesis capítulo 2. O descanso ele não é uma ausência de produção, mas ele é parte do processo. O fazendeiro, ele sabe que não pode arar o campo todos os dias do ano. A terra precisa descansar para recuperar a sua fertilidade, né? E o seu cérebro é do mesmo jeito. Na prática, a consolidação acontece em 3 níveis. 1. Micropausas durante o seu tempo de estudo. Cada 20 ou 30 minutos de leitura concentrada, prepara por 10, 20 segundos, fecha os olhos, faz nada, deixa o cérebro processar. Isso não é distração, isso é consolidação do processo. Descanso profundo depois do estudo. Depois de um bloco de leitura, descanso de verdade, sem celular, sem redes sociais, sem maior estímulo, um tipo de caminhada leve, silêncio. E isso é o que a tradição contemplativa cristã sempre chamou de lectio divina, ler, meditar, orar, contemplar. O contemplar é o descanso que consolida. E o terceiro nível, esse é um dos mais pesados aí, o sono como um tipo de selador da palavra. Algumas pesquisas mostram que durante o sono, o nosso cérebro reproduz em sequência reversa tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia. Isso significa que quando você estuda a Bíblia de manhã ou à tarde, vai dormir pensando na palavra, seu cérebro passa a noite inteira trabalhando nisso. O salmista não sabia de neurociência, mas sabia da prática. Salmo 63, verso 6. Meditarei
nele durante a noite. Uma aplicação prática para você. Depois de estudar a Bíblia, reserve aí uns 5 minutos de silêncio total, irmão, antes de pegar no celular. Nenhuma ação, nenhum estímulo, só você, Deus e aquilo que acabou de ser plantado no seu coração. Esse hábito simples pode dobrar aquilo que você retém da palavra de Deus. 3 pilares. Comprimir, você seleciona, associa e transforma em um tipo de forma. Compilar, respeitar o ritmo, aprender em ciclos, ensinar para fixar. Consolidar, pausa, descansa, deixa o sono selar aquilo que você aprendeu. Isso não é uma fórmula mágica, isso é respeitar o ritmo que Deus colocou no cérebro da gente desde o início. E deixa eu te falar uma coisa antes de você ir. Pare de se comparar com quem parece que entende a Bíblia melhor do que você. Sempre vai existir alguém que sabe mais. A sua única competição, então, é com você de ontem. Cresça um passo de cada vez, um dia de cada vez. A palavra de Deus é como um oceano, tem profundidades que levam uma vida inteira para a gente explorar. Então honre esse seu ritmo, com tempo, com método. Não existe nada que você não possa aprender, de verdade. E nenhuma área da sua vida que a palavra não possa transformar. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela age. A gente só precisa aprender a deixar ela agir. O seu desafio dessa semana, escolha uma passagem. Pode ser um salmo curto, pode ser um capítulo, e aplica esses 3 pilares. Define aí uma pergunta guia antes de ler, ao final escreve uma frase com aquilo que você aprendeu e compartilhe com alguém antes mesmo do culto de domingo. Só isso. E conta aqui nos comentários como foi essa experiência. E se você quer entender por que você lê a Bíblia e não lembra de nada do que leu, tem um vídeo no nosso canal que responde exatamente essa questão. Depois que terminar isso aqui, você vai lá e confere esse. E lembre-se, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, coma sua Bíblia. Até o próximo vídeo.